Na minha opinião, como profundo conhecedor da ciência, como profundo admirador da ciência, eu lhes digo, apenas por um exacerbado desvario, por uma ação realmente obscurantista, é que o Prêmio Nobel de Medicina desse ano poderá ter outro vencedor a não ser ele, sobre quem vou falar daqui um pouco. Mas antes, quero convidar você a se inscrever em nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais, comentar. Se você já está inscrito, confira se o sininho está ativado, acompanhe todos os dias, às 11 da manhã e às 3 da tarde, tem vídeos novos aqui no canal. E tem uma outra questão, me diga, você também concorda que ele é o maior candidato ao Prêmio Nobel de Medicina? Mas afinal de contas, Alfredo, quem é ele? Bom, numa só tacada, eis que ele eliminou o feinho. Continuam morrendo pessoas? Sim, claro, mas as mortes na guerra já ocupam muito mais emocionalmente e amedrontam muito mais do que as mortes causadas pelo feinho. Portanto, veja bem, a magia que Putin fez. Pensa na genialidade desse homem que ninguém da ciência, da indústria farmacêutica, da OMS, ninguém pensou nisso antes. Eis que Putin, numa só tacada, acabou com a pandemia no mundo. Observem, não existe mais preocupação com distanciamento social, não existe mais preocupação com se vão aplicar a 12ª ou 15ª dose da picada, porque tudo agora está acabado. Não existe mais pandemia. Por quê? Porque num ato de extrema inteligência científica, Putin acabou com a festa. E aquele maldito feinho agora está deixado de lado. A mídia não trata mais dele. As vítimas do feinho agora começam a se misturar entre as vítimas de outras doenças que foram postas em segundo, terceiro, quarto ou quinto nível de prioridade, porque afinal de contas era o feinho que assustava, era o feinho que atemorizava e era o feinho que ajudava num controle social. Então, se nós observarmos como Putin foi inteligente, como Putin foi perspicaz na sua avaliação, nós entenderemos. E veremos, por exemplo, que ninguém está preocupado se nos locais antibombas as pessoas estão usando focinheira. Eu ainda não vi nenhuma preocupação se dentro dos tanques russos, num espaço fechado, aqueles militares estão usando focinheiras. As fotos que eu vejo de lutadores, de pessoas que estão lutando pela liberdade da Ucrânia, ninguém está com focinheira. Os milhares de imigrantes que fogem dos horrores da guerra já não usam mais focinheira. Ninguém mais. Putin acabou com o feinho. Observem. Olhem a nossa mídia. Olhem a velha, porca, decadente e escrota mídia brasileira e ela apenas reflete o que está acontecendo lá fora. Num passe de mágica, o prefeito democrata de Nova York aboliu com as focinheiras e os mandatos das picadas e do medo em bares, restaurantes, locais fechados.
Os mesmos governadores dos democratas pró-Biden, de repente, levantaram todas as restrições que havia. Afinal de contas, aquele russo lá acabou com o feinho. E ninguém mais está preocupado. Na França, depois de iluminar a Torre Eiffel com as cores da bandeira da Ucrânia, agora todos podem andar sem focinheira. Na Itália e em outros tantos países. Na verdade, sejamos francos, Putin deve sim ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. Ou então, ele deve ter o direito de conceder prêmio Pulitzer, prêmio ESSO, prêmio, sei lá, todos os prêmios possíveis para a hipocrisia da mídia. Tem jornalistas que pensam que a profissão deles é que nem cartola de mágico, tira qualquer coisa lá de dentro. E os mesmos que antes eram adeptos e ferrenhos defensores da ciência e estavam sempre à espera de novas informações científicas, agora de súbito se transformaram em especialistas em política internacional. Os mesmos que falavam do feinho agora falam de outro problema que não tem nada a ver uma coisa com outra. Por isso que é importante a gente destacar o papel do Putin. O Putin, ao mesmo tempo em que terminou com o feinho, serviu para escancarar mais uma vez a extrema hipocrisia, para ser educado dos jornalistas, dos meios de comunicação que o Barroso chamava de sérios. Então, o Putin merece o Prêmio Nobel de Medicina? Com certeza. Mas é preciso ter um prêmio também Nobel para a hipocrisia. Porque nada justifica a forma leviana, irresponsável, como a mídia, aqui no caso brasileiro, tenta fazer a cobertura de um evento que é lá na Europa. E agora pela manhã eu estava conversando com jornalistas e pessoas de Portugal e da Espanha, e eles me diziam claramente que os embates da Ucrânia não estavam afetando eles, porque os aumentos que eles já vinham vivenciando eram por conta do feinho. Agora são por conta do Putin. Nunca são em decorrência de problemas locais. Só no Brasil que tudo é culpa do Bolsonaro. Mas eu vou dizer para vocês, Putin sim merece esse Prêmio Nobel de Medicina, enquanto que a nossa velha, carcomida e podre mídia se encaminha cada vez mais para a lata de lixo, porque não tem nem mesmo a capacidade de dizer que não tem condições de analisar e de informar corretamente sobre um evento ao qual ela tem acesso de uma forma totalmente deturpada pelas narrativas ou do lado ucraniano ou do lado russo. Querer envolver o Brasil nessa pendenga, nessa refrega, é simplesmente mais um ato de canalice e de desinformação que a mídia brasileira tem feito nos últimos anos. Volto a dizer, antes de encerrar, se você concordar com o teor desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Se você concordar que o Putin merece o Prêmio Nobel, escreva aqui nos comentários, porque eu quero ver se você aprova ou é contra. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.